Olá, gente, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Tenha Medo. Meu nome é Tassiana e hoje eu vou contar para vocês uma história. Oi, gente, chegamos ao relato 100. Hoje eu trago para vocês uma história bem cabulosa, mas antes de irmos à história, eu queria que vocês dessem uma olhada nesse comercial de uma amiga minha. Ela tem uma loja de camisetas, camisetas estampadas. Vamos ver o pequeno vídeo, depois nós voltamos. Oi, gente, aqui é do canal Tenha Medo. Meu nome é Tassiana e hoje eu trago para vocês a loja da minha amiga Juliana. Bem, vem uma prévia das camisetas dela. São todas bonitas e estilosas e num excelente material e confortável. Você pode entrar em contato com ela através do Facebook ou do Instagram. Vou colocar o endereço para vocês no final desse vídeo. Um abraço a todos e visitem a loja da minha amiga. Oi, gente, olha, eu deixei essa história para contar para vocês. Essa história veio para mim na época do Orkut, que eu tinha comunidade. Então, essa história é de Torres Novas, Portugal, e é uma história bem cabulosa. Começa desde a Segunda Guerra, do final da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos começar a contar para vocês. A dona Francisca, ela veio de Portugal com seu marido Manuel. Manuel era espanhol. Dona Francisca era uma excelente costureira de vestido de noiva e vestido de noite. E o seu Manuel era um alfaiate de primeira. Juntos com eles vieram uma irmã, a irmã caçula da Dona Francisca. A Dona Francisca, ela tinha um segredo muito cabuloso e muito medonho. Ela era uma pessoa muito má, se sentia muito superior às outras pessoas. Quando ela chegou ao Rio de Janeiro, ela não gostou do clima muito quente e muito mosquito. Então ela migrou do Rio para Paraná. Lá ela foi morar numa casa onde ela fez algumas reformas. A casa se encontra bem no centro mesmo do Paraná e ela fez um ateliê. E esse ateliê era um ateliê que ela atendia noivas, madrinhas, fazia vestido de festa. E ela tinha uma coisa com ela, que ela jogava uma praga na pessoa. Se a pessoa ficasse devendo ela, a pessoa voltava rapidinho para pagar, porque a pessoa ficava tão perturbada que enquanto a pessoa não pagasse ela, a pessoa não tinha sossego. E o seu Manuel era muito gente boa, e a irmã dela era muda-surda, ou surda-muda, não sei. As ordens das frações não alteram o resultado final, né? Como fala o professor de matemática, né? Bem, a Dona Francisca, ela tinha um segredo. Dentro da casa dela não havia espelhos, era uma casa muito grande. Ela pretendia ter muitos filhos, mas ela só teve 2 filhos com seu Manuel. A Francisca e o Francisquinho. No caso, o Francisquinho nasceu primeiro. Depois nasceu a segunda filha, que ela também colocou o nome de Francisca. Assim, uma diferença entre 9 e 10 anos. Então, gente, dentro dessa casa da Dona Francisca não tinha
espelhos, só tinha espelho no ateliê, e também não tinha cruz, nem Bíblia, nem coisa nenhuma que lembrasse a Deus. Ela excomungava Deus, ela não gostava que falasse de Deus na presença dela. Bem, o Francisco casou com uma moça de descendência alemã. Casou-se e ficou morando próximo ali, mas não na casa da mãe. O que a mãe queria que ele morasse ali, mas ele resolveu não morar ali. Resolveu morar num apartamento próximo ali à casa dos pais. Bem, o Francisco, ele teve 3 filhos. A primeira filha se chamava Francisca. A segunda filha se chamava Maria Francisca. E o caçula se chamava Francisco. Isso era por imposição da mãe, porque a mãe era uma pessoa possessiva e dominadora. Bem, agora vamos contar a história da Francisca, da Francisquinha, da menina, da mãe da Dona Maria de Lourdes, que é a senhora que escreveu essa história pra gente. Quando ela tinha 15 anos, a mãe dela quis ensinar a ela alguns rituais, algumas coisas, e ela não aceitou. E ela namorava um rapaz, e esse rapaz era filho do dono da peixaria. E ela não aceitava, não porque o rapaz era filho do dono da peixaria, mas sim porque o rapaz tinha estudado em colégio católico, o rapaz tinha feito seminários e ele quase foi padre, mas ele não teve vocação. Então ela não queria, não aceitava de jeito nenhum o namoro. Então ela, com 15 anos, ela fugiu para se casar com esse rapaz. O mais curioso nisso, que traz a história, é que ela arrumou um vestido de noiva para casar com esse rapaz, casou. O pai dela, o seu Manuel, levou ela até o altar e entregou ela. Depois disso, depois do casamento, o seu Manuel veio embora para casa e simplesmente desapareceu, sumiu, nunca mais foi visto. A Francisca, mãe da moça que conta essa história, foi quem deu queixa do sumiço do pai, porque até o irmão, o Francisco, e a mãe dela, a Dona Francisca, não queriam deixar de jeito nenhum que fosse dado queixa na polícia. Diziam simplesmente que ele tinha voltado para a Espanha. Mas isso tudo foi provado que era mentira, pois ele não chegou a usar o passaporte para voltar. Ele simplesmente desapareceu no ar, sem deixar pista. Bem, a Francisca teve uma menina chamada Maria de Lourdes, que é a senhora que conta essa história. A Maria de Lourdes só foi conhecer a avó quando ela já tinha 7 anos de idade. A primeira impressão que a avó passou para ela era a impressão de uma bruxa. Sabe essas bruxas de desenho? Peraí, a gente tá coçando aqui. Sabe essas bruxas de desenho? Nariz pontudo, boca pequena, queixo saliente, bigode cheia de verruga? Assim era a Dona Francisca. A casa da Dona Francisca era gelada, era mais frio no inverno. Do lado de fora, era mais quente do lado de fora da casa do que dentro da própria casa. Ela falou que era um frio que não tinha entendimento. Então a mãe dela evitava o máximo de ir lá. E uma coisa que a Dona Francisca não gostou que a Francisca fizesse, a Francisca filha, é que botou o nome da menina de Maria de Lourdes, não botou o nome da menina de Francisca, como mandava, como ela queria, né? Como ela desejava. Então, quando a Maria de Lourdes tinha de 8 para 10 anos,
a mãe dela estava grávida. E teve uma discussão com a dona Francisca. E a dona Francisca falou para ela que ela não viveria para ver o filho dela, para criar o filho dela. E a dona Francisca jogou essa praga na filha. Bem, passou-se algumas semanas, a Maria de Lourdes estava voltando da escola com os primos, a Francisca, a Maria Francisca e o Francisquinho. Estavam voltando os 4 para casa, moravam todos próximos. Quando viu-se, naquela época se chamava Joaninha, né, da polícia, na porta da casa dela, muitas pessoas, algumas com pau querendo matar, e ela acabou descobrindo que a mãe dela havia sido assassinada. A mãe dela estava perto de ganhar o irmãozinho e foi assassinada. Bem, o pai dela foi preso. E naquela época não existia a Lei Maria da Penha. Então ele ficou preso, foi solto, ficou preso, foi solto. Dentro essas prisões e voltas e idas e vindas de dentro da cadeia, porque ele se perdeu completamente, ele acabou cometendo suicídio. Agora, um suicídio muito estranho, diz ela, porque ele morreu afogado, com a cabeça dentro do vaso sanitário. Agora, expliquem pra mim como a pessoa, a não ser que o vaso esteja entupido, né, que é uma nojeira, como é que a pessoa morre num suicídio assim, gente? Então ela passou a morar com o tio Francisco e passou a frequentar com mais frequência a casa da avó, Dona Francisca. E o que acontecia? As crianças saíam da escola, iam para casa da avó, chegavam lá, almoçavam e iam trabalhar. Depois é que elas iam estudar. E ela pôde perceber que próximo à cozinha havia um grande pátio. E nesse pátio, dentro mesmo de casa, podia-se notar um alçapão. E essa tia dela, que diziam que era muda e surda, chegou para ela, abaixou e sussurrou no ouvido dela: nunca, mas nunca mesmo, entre naquele alçapão sem a autorização da Dona Francisca. Nunca. Olha, gente, é um mistério, porque a mulher não falava, a mulher não ouvia, e a mulher de repente chegou para Maria de Lourdes e falou isso. E toda vez que a Maria de Lourdes estava ali sozinha, que a Maria de Lourdes ia limpar ali, estava limpando a cozinha ali, varrendo, ela via um cachorro muito grande e preto próximo ao alçapão, como se o cachorro estivesse protegendo aquele local. Mas ela falou que ela nunca teve vontade de entrar naquele local. Só que ela já estava iniciando a Francisca, prima dela. A Dona Francisca descia com ela, às vezes, lá para baixo e ficava horas com ela. E às vezes a Dona Francisca saía de casa e ia para a mata, sozinha. Ficava num local onde tinha mata, mesmo naquele frio, naquela temperatura gelada. Ela ficava de uma noite para outra, ela jejuava e tinha dias que ela não falava uma palavra. Certos rituais que ela cumpria meio estranho, que assustava as crianças. Bem, a Francisca foi mudando, a Francisca, a priminha dela, foi mudando, foi ficando uma criança mais reservada, foi ficando uma criança mais esperta, também uma criança mais maldosa, uma criança, assim, tudo pendendo para o mal, nada para o bem, tudo para o mal.
Uma certa tarde, a dona Francisca saiu com a irmã, foi levar a irmã no médico, e o tio dela, o Francisco, não estava também, tinha ido fazer algumas encomendas de tecido. Ficou só as crianças em casa sob a supervisão da Francisca. Então a Maria Francisca, que era mais espivitadinha de todas, começou a colocar a ideia na cabeça da irmã. Começou a falar que ali não tinha nada, que ali tinha doce, que ela ia para ali comer doce com a avó, e que aquela velha, porque ela mentia, porque a avó mentia, sabe? Provocando a Francisca. Aí a Francisca falou: ó, vocês querem ver o que tem lá dentro? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Abriu o alçapão e entrou os 4 dentro desse alçapão. Era um local onde havia, era tipo uma igreja, tinha bancos, tinha um altar, só que não tinha nada de crucifixo, tinha livros, e um livro que ela pegou, que era um livro escrito todo num material como se fosse couro de animal, fedorento, e ela começou a ler aquele livro em voz alta. A Francisca começou a ler aquele livro em voz alta, dizendo que tinha sido a dona Francisca que tinha ensinado a ela. Bem, deu um vento muito forte dentro daquele local. Gente, o local era todo fechado, e embaixo da terra, embaixo do chão. Então, deu um vento naquele local e fechou a porta do alçapão, trancando os 4 ali dentro. Naquele mesmo momento, a Francisca, ela começou a falar com a voz grossa, começou a virar a cabeça, começou a torcer os membros, como se ela estivesse incorporando alguma espécie de entidade. Começou a rodopiar, começou a ter se jogar no chão, se jogar na parede, e as crianças começaram a gritar. E nisso chega o Francisco, tio delas, e consegue abrir o alçapão e tirar as crianças dali de dentro. Porém, a Francisca veio carregada nos braços, e a Francisca veio carregada, e ela começou a se debater, a babar e a se tremer, e o Francisco não teve opção a não ser botar ela dentro do carro, botar as crianças e levar ela para um hospital. Chegando lá, ela foi medicada, mesmo ela tomando um calmante muito forte. O calmante não conseguia fazer efeito totalmente sobre ela. Ela ficava assim quieta, mas ela não ficava totalmente quieta. Bem, ela só veio a ter uma melhora quando a dona Francisca chegou e fez algumas preces para ela. Porém, a menina teve só uma melhora, não ficou boa totalmente, teve que ficar internada em observação por 1 semana. Então, aí a esposa do Francisco entrou em atrito com o Francisco e com a dona Francisca, por causa que tinha deixado a menina entrar e ver aquelas coisas que ela tinha lá no porão dela. E os 3 discutiram muito. E a dona Francisca novamente jogou uma praga na esposa do Francisco. Jogou do próprio filho, ela jogou uma praga na nora. Essa moça, ela adoeceu rapidamente e também morreu. E enquanto isso, a Francisca, ela não ficou bem. A pequena Francisca não ficou bem e começou a ter uma série de problemas, começou a falar sozinha, começou a ver vultos
E todo mundo na escola ria dela, por isso o pai dela achou por bem ela passar o resto do ano em casa, se tratando. Ela estava se tratando com um neuro e com um psiquiatra para ver se ela melhorava, mas ela não tinha melhoras. Remédio para ela era nada. E quando ela tinha crise, o hospital não queria mais aceitar ela porque ela machucava muitos médicos, ela tinha uma força sobre-humana e eles tinham que amarrá-la na cama para que ela não viesse a machucar mais ninguém. Esse livro que a Maria de Lourdes conta pra gente é um livro de coro, escrito palavras em outros idiomas, e atrás desse livro há vários nomes de franciscos e franciscas, e data de nascimento e data de morte, ao lado de cada nome. A última proprietária seria a Dona Francisca. Bem, a Maria de Lourdes lembra que a Francisca, ela ainda era uma menina jovem, uma menina pequena, e a Francisca pegou, aproveitou de uma distração deles mesmo lá, abriu a porta e saiu mundo afora. Isso deixou o pai dela arrasado, porque o pai já havia perdido a mãe e agora havia perdido a filha. Foram feitas muitas buscas atrás da Francisca e não conseguiram encontrar. Então Francisco tomou uma decisão. Ele saiu do Paraná e veio para São Paulo, arrumou um emprego, arrumou uma casa, trouxe a Maria de Lourdes, a Maria Francisca e o Francisquinho para morar com ele. Ele morou por um tempo em São Paulo, depois ele resolveu, ele sendo filho de português com o espanhol, ele resolveu ir embora para Portugal, voltar para Portugal. E ele foi embora para Portugal. Mas ele teve notícia da mãe dele. A mãe dele morreu e aquela moça que era tia ficou com a casa, mas passou a beber muito e se tornou alcoólica. E a Francisca, que havia sumido, voltou já quando já era uma mulher feita. Voltou para casa, voltou assim, como se tivesse saído no portão e voltado, sem dar conta de que os anos haviam se passado. Ele veio ao Brasil, conversou com ela, mas ela estava completamente mudada, ela estava completamente diferente, ela não reconhecia o pai, ela não obedecia, ela não tinha mais vínculo, da parte dela ela não tinha vínculo nenhum com o pai. E o pai voltou para Portugal, muito triste. E essa é a história da Maria de Lourdes, que ela conta, que ela viu muitas coisas estranhas, muitos vultos, muita gente batendo nas portas dos quartos, porque haviam vários quartos fechados, mas não havia ninguém. Ela viu um cão perto do alçapão do porão e só ela via, os outros primos dela não viam. Que eles não comentam muito, principalmente o seu Francisco, ele não comenta muito sobre esse fato. E que ele inclusive tentou mudar de nome, tirar o nome Francisco, mas ele não conseguiu mudar o nome dele. Bem, gente, essa é uma história do meu tempo de Orkut. É bem cabulosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Bem, gente, depois da história contada, vamos às considerações finais. O que vocês acham que era a Dona Francisca? A Dona Francisca era uma bruxa? Ela tinha uns rituais estranhos? Com certeza, né? Será que ela foi uma pessoa excluída da igreja, excomungada? Para vocês, o que aconteceu com seu Manuel?
Ele desapareceu? Será que elas o mataram? O que aconteceu com o seu Manuel? Ele veio embora para Portugal, para Espanha, sem se despedir dos filhos? E a Francisca? A Francisca prima, ela desapareceu, ela ficou aonde? Ela ficou com quem? Para onde ela foi? Então, pessoal, eu gostaria muito de saber, assim, a opinião de vocês. Vocês acreditam que essas coisas possam existir? Que rituais de magia negra possam prejudicar a pessoa, até mesmo fazer uma pessoa desaparecer? E reaparecer novamente? Também gostaria que vocês não se esquecessem de deixar o like no nosso vídeo de número 100. Que vocês comentassem, que vocês compartilhassem esse vídeo nas redes sociais de vocês, que vocês também me seguissem em minha rede social. Se você não é inscrito nesse canal, é a sua primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. E se você tem uma história igual a essa, conta pra mim, que eu repasso aqui no meu canal para os nossos amigos. Não se esqueça de se inscrever. Deixo a vocês um abraço. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima história. Tchau, pessoal, com a participação especial do cachorro da vizinha. Tchau, pessoal.